Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. E hoje vamos visitar o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O MAM fica no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Um espaço incrível projetado pelo arquiteto brasileiro de maior projeção internacional, Oscar Niemeyer. Aqui também estão o pavilhão da Bienal, o pavilhão japonês, o planetário, o viveiro Manequim Lopes, a Oca, entre outros. Fora que é um dos lugares mais gostosos para passear e fazer exercícios físicos. Apesar do MAM ter vindo para cá no final dos anos 50, foi só em 69 que a arquiteta Lina Bobardi reformulou a lógica interna do museu. E ele ficou assim, como vamos conhecer hoje. A missão do MAM é colecionar, estudar, incentivar e difundir a arte moderna e contemporânea brasileira. Mas antes de entrar no museu, eu queria que vocês dessem uma olhadinha no Jardim das Esculturas, que abriga parte das obras do acervo do MAM. O projeto é do paisagista Roberto Burle-Marx. É uma delícia andar por aqui. Essa é uma obra do José Rezende, aqui no Jardim das Esculturas. É um espaço muito vivo dentro do Parque do Ibirapuera, faz, portanto, essa mediação entre a parte de dentro e a parte externa do museu. E o público descobriu a possibilidade de jogar uma pedra e fazer um som na obra. E ela acabou se tornando uma obra sonora bem conhecida aqui do Parque do Ibirapuera, e o artista adorou essa ideia e assumiu isso como um dos dados da sua escultura, né? E aqui logo na continuidade a gente tem o painel dos gêmeos na entrada do MAM. Os gêmeos começaram a grafitar no final dos anos 80 no bairro do Cambuci, em São Paulo, e logo influenciaram a cena paulistana. De lá para cá, já assinaram muros nos 4 cantos do planeta, inclusive o da Tate Modern em Londres. Eles fizeram esse painel em 2010, ele está bem na entrada do museu, embaixo da Marquise do Ibirapuera, que é um lugar de frequência de uma geração que está muito acostumada a ver o grafite. E aí, tudo bem? Tudo. Como você chama? João Carlos, Você anda direto de skate por aqui? todo dia. Você já entrou no MAM alguma vez? Nunca entrei, bicho. Pode entrar aí dentro? Claro! Quer entrar? Oxe, demorou. Vamos lá! Vamos lá? Moro no Capão Redondo. Com 5 anos de idade eu fugi de casa para não apanhar mais do meu pai. Morei na rua há 9 anos. A arte, eu comecei a pensar na arte, começar a ver a arte de um modo diferente quando eu vi um rapaz cego, morando na rua, cego, e pintando quadro. Eu falei, também quero fazer uma arte, por que não? Peraí, João. Um minutinho, porque acabamos de entrar no museu e já podemos ver uma obra de arte. Ou melhor, pisar numa obra de arte. É que esse corredor faz parte do projeto Parede. Esse piso é todo feito com fotografias tiradas das peles dos funcionários e, claro, do autor da obra, o artista Iftah Peled, israelense radicado no Brasil. E cuidado com a parede, porque ela é feita de lixa. No começo meus quadros estavam feios, porque eu ainda estava aprendendo. Mas depois eu gostei de uma tal maneira que eu mesmo comprei meus material, comecei a pintar quadro na rua. Qualquer paisagem que eu vi, uma árvore eu queria pintar. É isso aí, João. Vamos aproveitar essa sensação para conhecer mais por aí?
y veo que dentro de la exposición hay una buena síntesis de lo que fue la historia de Brasil, que no estaba muy al tanto, pero entre los cuadros, las fotos y las obras es bueno lo que uno puede llegar a entender, interpretar, conocer un poco más de la historia y conocer un poco más al pueblo. Essa obra do Hélio Oiticica, o meta-esquema, de uma certa maneira sintetiza a ideia da exposição. Ele parte de uma composição linear e introduz o desequilíbrio, criando essas zonas de mudança, digamos assim, da forma geométrica regular, originária, que criaria uma possível composição equilibrada. Então, ele introduz a instabilidade dentro desse universo geométrico. Nós tentamos, pelo menos 2 vezes por ano, ocupar as 2 salas do MAM com mostras de acervo e também inserir peças de acervo em exposições onde isso caiba. O acervo do MAM possui mais de 5.000 obras. Essa exposição, por exemplo, intitulada De Ordem e Progresso, ela data de um período específico da história do Brasil. Esse período ele pega todo o período da ditadura e vem trazendo relações que se apresentam até hoje na arte contemporânea. Tendo em vista a obra do Emanuel Nassar, que são bandeiras, que representam então um estado específico e tem essa representação que é totalmente figurativa, elas lembram muito uma pintura. O educador ele vai se apropriar então desses elementos formais, que são as imagens que estão aí e que trazem características da região, características do folclore e vai trazer esse universo então para a visita. O Educativo do MAM, ele propõe a mediação cultural no museu, que permite ao público fazer a sua própria formação em arte. Ela acontece de diversas maneiras e no Museu de Arte Moderna de uma forma muito dinâmica. Como nós recebemos desde a educação infantil até o público formador, que são professores, a nossa equipe de educadores ela se prepara para fazer essa mediação cultural e propõe uma série de dinâmicas, de atividades com o público escolar. Eu venho de Florianópolis, já visitei outras vezes. Eu gosto quando a arte utiliza a crítica social, é isso que eu observei bastante nessa exposição. A área de marketing cuida, entre outras coisas, do site do museu. A gente tem mais de 150.000 visitas por ano e tem algumas páginas que são muito vistas. Então a gente tem o acervo completamente atualizado e online, dá para ver a coleção do museu inteira no site do MAM. A gente tem uma parte de obras comentadas, que são obras que a gente ressalta com textos de curadores, de críticos. Olha aí o João continuando sua visita pelo museu. É que tem tanta coisa para ver aqui, não é, João? Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo. Eu tava olhando lá de longe ali, eu vi que o pessoal tava rodando essas obras aí. Geralmente quando você entra em algum lugar não pode se pôr a mão, Eu queria saber por que eles estavam. Legal essa observação. Qual que é o seu nome? João Carlos. João Carlos. João, realmente, essa parte aqui da exposição, a gente tem uma obra de um artista chamado Nicolás Guanini. O título dela é Máquina Curatorial.
E ele propõe que a gente faça o seguinte, olha, dá uma olhada, vem empurrando aqui comigo. Que a gente escolha quais obras dessas aqui que estão no meio, que a gente quer colocar aqui no meio da sala. Então, João, nossa exposição está montada nessa salinha aqui do meio. Eu gostei. O Museu de Arte Moderna é um museu privado. Então, além dos nossos parceiros, que são pessoas jurídicas, a gente se baseia, na verdade, na área de negócios. Toda a renda dessa área é revertida para a manutenção do museu. A gente tem a linha de papelaria do museu, tem muito catálogo e publicação do MAN. A gente tem umas joias, além de outros produtos, na verdade, muito jovens de design, totalmente de design, bastante exclusivos. A gente tem até as câmeras da Lomo na loja. A gente tem o Clube de Colecionadores. O Clube de Colecionadores é de gravura, de fotografia, e o de design, que foi lançado em 2010. Então, assim, isso as pessoas começaram a poder colecionar, ter uma coleção de peso, com toda uma pesquisa, um estudo dos artistas, tudo isso. Além de se associar a receber as obras, ele se torna sócio do museu e ele começa a ter uma relação muito diferente com o museu. Mais de intimidade mesmo. Tem como missão tornar a arte contemporânea acessível. Então, a palavra acessível está no nosso museu. E a língua brasileira de sinais, ela está aqui com a gente desde 2002 e trouxe muita comunicação, muita alegria, muita poesia. Circulador de flor, ao Deus ao preparar, que Deus te guie, o que eu não posso guiar, é viva quem já deu, circulador de flor. Eu estou aqui com o Léo, do meu lado. Ele é educador, é surdo, ele recebe o público na língua brasileira de sinais e vai contar um pouquinho sobre o trabalho dele. Vai receber o grupo de surdo, porque essa exposição fala muito sobre o Brasil. Na política, é muito importante o surdo saber a cultura brasileira. Então, tem muita coisa, muito visuais também, nas obras. Fotografia, então surdo, me combina muito, né? Que é interessante para todo mundo saber, né? Que é interessante para todo mundo saber. E aqui os surdos podem ser recebidos na língua deles, né? Na língua primeira deles, que é a língua brasileira de sinais. Se tem vontade de ir do museu, faço que está em Libra. É isso aí, a arte tem que estar disponível para todos. E no segundo bloco tem as obras de Judith Lawande, um templo todo feito de jornal. E você também vai conhecer uma moradora gigante aqui do MAN. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fica dentro do Parque do Ibirapuera. O MAN foi um dos primeiros locais a abrigar a produção artística modernista do país. E hoje conta com mais de 5.000 obras em sua coleção, que representam o que tem de mais expressivo na arte moderna e contemporânea brasileira. Mas antes de entrar no museu, vamos conhecer a tal moradora gigante que falei?
Opa, vamos conhecer então agora uma intrusa que entrou aqui no MAN e nós não estamos querendo deixar sair, né? Que é a nossa Aranha, que é uma obra da artista Louise Bourgeois, artista francesa. Essa obra, na verdade, veio em comodato, um tipo de empréstimo, e ela já está aqui desde 1997, né? Interessante pensar também que a Louise praticamente faz uma homenagem para sua mãe com essa obra da Aranha. Então a Louise trabalha muito com o universo feminino, explora muito esse aspecto. E os últimos trabalhos da Louise, que morreu agora no ano de 2009, foram trabalhos, principalmente trabalhos manuais. Olha só o tamanho da aranha perto dos skatistas. Falando nisso, será que o arquiteto Niemeyer, quando planejou isso aqui, imaginou que seria o paraíso dos skatistas? Esses caras são radicais. Ok, agora vamos entrar. Essa é a Sala Paulo Figueiredo, que está com a exposição temporária Experiências, de Judith Lawande. A primeira vez que ela expôs aqui no MAN foi há 60 anos, na exposição Jovens Pintores de Araraquara. A partir daí, ela participou dos momentos mais importantes da história do museu. E na primeira edição a Judith Lawande já doou uma obra, que é essa Stop the War, uma obra de 1969 e que mostra muitas das características da produção dela nos anos 60. Estava acontecendo a Guerra do Vietnã e essa obra ela é um libelo contra a guerra, né? Pare a guerra. Ela é muito mais do que uma pintora concreta. Ela foi pop, foi experimental, foi psicodélica. Ela fez muita experimentação matérica, trabalhando com tachinho, cimento, palhinha, prego, parafuso, enfim, tudo que aparecia na mão dela, ela utilizava, né? Oi, João, tava te procurando. Dá uma olhadinha aqui de perto. Dá para perceber qual o material que o artista usou? Jornal. Jornal. Que parte do jornal? Classificado. Classificado. Então, essa obra é de um artista chamado Franklin Cassaro, também é da coleção do Museu de Arte Moderna. E o Franklin Cassaro é um artista contemporâneo do Rio de Janeiro, um artista dos dias de hoje. E o título desse trabalho é Templo. Agora, será que um templo com esse material é um templo resistente? Iguais são esses aí que a gente está falando? Eu acho que não, porque o jornal molhou estraga, né? É um templo bem frágil, né? Je viens de France, visiter de la famille à Sao Paulo. Et comme nous aimons beaucoup les musées, nous sommes venus voir le musée d'art moderne de Sao Paulo. Nous aimons beaucoup cette exposition, l'art graphique et les photos sur l'évolution politique, aussi très intéressantes. Ulala, isso aqui está ficando internacional. O MAN é très chic, hein? Oba! Chegou a hora de ver a carioca incrivelmente pop Beatriz Milhazes. A obra dela conversa com o modernismo brasileiro e com o que há de mais ousado na arte internacional. Esse quadro da Beatriz Milhazes é composto de formas geométricas que se encaixam de uma maneira rigorosa
e ao mesmo tempo a artista usa uma técnica de pintura misturada com colagem. Ela pinta esses elementos separadamente, depois ela aplica os elementos sobre a tela. E é possível ver uma série de vestígios desse esforço compositivo. Então, a obra ela não mascara o trabalho da artista, ao contrário, ela evidencia lugares em que a gente pode enxergar até essa sujeira da colagem, né? É uma obra que preserva um pouco esse caráter tosco, contraposto à exuberância visual do todo, e a base é toda geométrica. O MAN, ele tem um acervo essencialmente de arte contemporânea. E quando a gente fala de arte contemporânea, nós saímos daqueles métodos tradicionais de conservação e documentação. E a gente tem que correr atrás, a gente tem que aprender com ela para poder tratá-la, para poder montá-la do jeito adequado. Então a gente conversa com o artista para poder preservar a ideia que ele quer que a obra transmita. Então o fato dela estar no chão, direto no chão, tem um motivo. A ideia do próprio artista é que ela esteja no chão. Qual a altura que aquele motorzinho que está ali em cima tem que ficar? Ele tem que aparecer, ele não pode aparecer. Uma coisa que ele pediu pra gente é que o fio de nylon que fosse colocado ligando o bonequinho ao aparelho fosse o mais fino possível. Fino? Põe fino nisso. Parece até que ele se mexe sozinho. Quero ter uma profissão, quero trabalhar, montar uma família, eu quero fazer a revolução do meu caminho e poder ajudar aqueles que estão na rua, que passam pelo sofrimento, que não tem quem dar um apoio, não tem quem dar um conselho, um auxílio. Ao invés de as pessoas ajudá-las, olha e discrimina. Ich bin Ulrike Markert, komme aus Berlin. Ich bin das erste Mal in Brasilien und bin sowieso total beeindruckt von allem Möglichen, was ich hier sehe. Und heute habe ich einen Tag in São Paulo und nutze die Gelegenheit, auch dieses Museum anzuschauen. Segunda página mais visitada do site, que é a página de cursos. No site dá para ver, além do título do curso, dá para ver sinopses, dá para ver os currículos dos professores, dá para se manter atualizado também em qual curso está esgotado, qual curso é novidade, qual curso está lançando. Os cursos no MAN, eles têm esse formato atual há cerca de 10 anos. A gente tem uma programação bastante extensa que envolve cursos de pintura, de desenho, de aquarela, de teatro, figurino, cenografia. A gente tenta abordar todas as áreas das artes visuais e o grande foco de 5 anos para cá são os cursos de fotografia que a gente tem. Hoje eu fiz uma inscrição para um curso de fotografia. Eu sou fotógrafa, estou fazendo um mestrado e o meu mestrado justamente fala sobre pesquisa na área da fotografia. Valeu, hoje foi da hora, valeu a pena esse pouco tempo que eu fiquei aqui. Para mim foi como uma eternidade, porque eu nunca tinha entrado aqui dentro, eu achava que para entrar aqui só quem tinha uma condição financeira boa. E eu me enganei, aqui é um lugar que qualquer um, rico ou pobre, pode entrar e admirar essas lindas artes que tem aqui dentro. Você tem que voltar mais, e você aí em casa também. Para saber sobre as exposições, cursos e horários de funcionamentos do museu, é só entrar no site man.org.br. E anote aí o endereço. Avenida Pedro Álvares Cabral, em Moema, zona sul da cidade, dentro do Parque do Ibirapuera. E assim, vocês aproveitam para curtir todo o parque, que é incrível. Até o próximo museu, gente! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições. Que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.